11. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: e aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o caixão, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto se assentou e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Quem tem essa palavra com a palavra de Deus, diga amém. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, em cuja presença aqui estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Tu conheces, ó Deus, as minhas limitações, mas eu conheço a sua grandeza e o seu poder. Opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho e nada posso. Mas contigo sou, tenho e posso. Tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso. Em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Se eu tiver que correr, vocês pegam a minha Bíblia aqui e pregam, está escrito aqui. Amém? Amém? Glória a Deus. Amados, o texto é conhecido. Eu até estava pensando em outra coisa, mas Deus me levou a esse texto. E o tema nessa noite que eu quero dar para a palavra, que eu quero trazer da parte de Deus para a sua vida, é uma segunda chance. Uma segunda chance. Amados, a Bíblia diz que Jesus, outrora, antes de estar em Naim, Jesus estava em Cafarnaum. De Cafarnaum até a cidade de Naim era aproximadamente 40 quilômetros. Era a caminhada de um dia. A caminhada de um dia, amados, ia desde o nascer do sol até o pôr do sol. Ou seja, eles caminhavam o dia inteiro. Vamos dizer aproximadamente das 5 da manhã até 5, 6 da tarde. Era a caminhada de um dia. E, conforme o costume, quando morria alguém, se enterrava no mesmo dia, porque não podia se pôr o sol sem ter enterrado o morto. Então aqui era o final do dia. Não sei se morreu de manhã, não sei se morreu logo no início da tarde, mas não importa. Não importa. Não é que nem nós aqui que temos o costume de esperar 24 horas. Eles não esperavam, não podia o sol se pôr sem o defunto estar enterrado. Então, provavelmente aqui era o final do dia, e o final do dia que Jesus também estava chegando. Ou seja, Jesus deve ter andado 11, 12 horas para chegar ali. Ele está chegando no final do dia, aonde eles estão indo enterrar o seu
já tinha enfrentado uma morte, uma perda, e agora estava enfrentando a perda do filho único. Esse filho, amados, representava muito mais do que simplesmente um filho. Quem não ama seu filho, sua filha, mas era muito além de amar, porque foi você que gerou. Não, esse filho, amados, representava para esta mulher esperança. Esperança. Representava para essa mulher provisão. Representava para essa mulher companhia. Esperança porque o marido morreu, era o único filho que ela tinha, ou seja, deste filho viriam os netos que dariam continuidade a esta família. Sem este filho, ela já sendo velha e não podendo casar e gerar outro filho, esta família terminaria, acabaria, seria apagada da história. Provisão, porque naquela época as mulheres não podiam trabalhar. Não pensa que podia fazer faxina na casa de alguém ou coisa semelhante, não. A mulher só tinha duas opções: ou casava, amados, e tinha um marido para prover para ela, ou ficava na casa dos pais. No caso dela, já perdeu. A casa dos pais não fazia mais parte. Depois que saía da família, eles não recebiam de volta. O que restava para esta mulher agora era pedir esmola. Esse rapaz tinha aproximadamente 17 anos, entre 17 a 21 anos, porque Jesus se refere a ele a jovem. Quando falava criança, era entre 8 e 11 anos. Adolescente entre 12 a 15 anos, mais ou menos 16 anos. Jovem 17 a 21. Ou seja, provavelmente esse rapaz já estava trabalhando, já estava cuidando das coisas da família, já estava assumindo o papel do pai. Ou seja, eu não vou ficar desamparado, eu vou ter alguém para prover para esta casa. Mas agora ela perde isso. A companhia, a Bíblia diz que uma multidão ia com ela para enterrar o seu filho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Esta multidão, depois do velório, ou melhor, depois do sepultamento, esta multidão voltaria para as suas casas, seguiriam as suas vidas e ela ficaria sozinha. Às vezes, para enterrar os nossos sonhos, nós temos muita gente para ir junto com a gente ver. Mas depois que o sonho foi enterrado, irmãos, só te sobra você mesmo, muitas vezes. É dessa maneira. Naquele dia, ela tinha uma multidão para confortar o seu coração, mas aquela noite ela não teria ninguém mais. Verdade, Deus. Ela não teria mais ninguém. Esse filho seria a companhia da sua vida. Esse filho ia casar, ia trazer para o seio da família uma moça, uma jovem, uma mulher. Essa mulher teria filhos, e ela teria alegria de ver os filhos, de cuidar dos seus netos. Agora não tem mais nada. E se é que tinha alguma coisa, vamos dizer, para você entender melhor, uma fazendinha, uns bichinhos. Provavelmente, irmãos, essa fazendinha se perderia, viraria dívidas, os animais acabariam e o destino dela seria a rua. Mas Jesus sai de Cafarnaum,
anda 40 quilômetros, chega, irmãos, no final do dia, quando o sol está quase se pondo, aleluias, para dar para esta mulher uma segunda chance para ela. Às vezes, irmãos, parece que o sol vai se pôr e nada aconteceu na nossa vida, mas Jesus costuma chegar, irmãos, é no último momento, irmãos, na hora final, ou como alguns dizem, na prorrogação do segundo tempo. Glória, oh glória. É dessa forma. Talvez ele apressava o passo e os discípulos diziam: Senhor, vamos mais devagar, não tem pressa. Vamos acampar aqui, talvez chegamos amanhã. Para que dar tudo isso num dia só? Mas ele precisava chegar à cidade de Naim antes que alguém enterrasse os seus sonhos. É Deus, aleluia. Oh, calabra sube, alabachaias. E nessa noite ele está dizendo: eu cheguei aqui a tempo. Antes de você enterrar os teus sonhos, eu cheguei a tempo. Como diz uma canção, quando você chegou aqui, ele já estava, aleluia, para impedir de você enterrar os seus sonhos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja. E Jesus dá uma segunda chance, não só a viúva. Quero que você entenda isso. Mas dá uma segunda chance também para um jovem. Eu não sei como que ela cuidava desse filho, mas pode ter certeza que depois disso o cuidado foi muito mais do que era antes. Glória a Deus. É dessa forma. Eu não sei como esse jovem vivia a sua vida. A Bíblia não relata isso. Mas vamos ser bem sinceros. Se você faz besteira na sua vida e essa besteira te leva à morte, e depois você ressuscita de novo, você não vai cometer as mesmas besteiras. Você vai cuidar, você vai mudar a sua maneira de viver, porque foi te dado uma segunda chance. Então eu quero que você entenda que a segunda chance não é só para a viúva, mas também para o jovem. Para a viúva, porque não teria mais esperança da família continuar, não teria esperança de provisão, não teria esperança de companhia. E para o jovem, porque não teria esperança de se casar, de ser pai, de também constituir uma família, de fazer com que o seu nome permanecesse após a sua morte, através dos seus filhos. Ou seja, era uma segunda chance para ambos. Às vezes, irmãos, as pessoas não entendem. Às vezes você tem um encontro com Jesus, Jesus te dá uma segunda chance, mas na verdade a segunda chance às vezes não é só para você, mas é também para toda a sua casa, para toda a sua família, para toda a sua história. É Deus, aleluia. Uma coisa me chama a atenção, que quando Jesus se encontra com aquela multidão, amados, a Bíblia diz que Jesus, versículo de número 14, Jesus toca no caixão. E quando toca no caixão, os que levavam o caixão pararam. Quando eu estava recebendo a palavra de Deus aqui para a minha vida, algumas coisas, é lógico que eu vou falar no sentido figurado, mas tem momentos, irmãos, que é necessário que Jesus toque em nossa vida ou em alguma coisa que pertence à nossa vida, só para nós parar. Porque às vezes, irmãos, a gente está indo para um cemitério, a gente está indo, irmãos, para o túmulo, e nós não queremos parar, nós queremos prosseguir com a procissão, nós queremos prosseguir com a nossa vida, e às vezes é necessário Jesus tocar para a gente parar. Meu Deus. Porque daí quando toca, a gente para e reflete, faz uma reflexão da nossa vida. Porque às vezes a gente está indo, e se ninguém toca na gente, a gente não para.
nós, quando estávamos no mundo, para receber essa segunda chance, tivemos que ser tocados para parar. Jesus toca para que a procissão pare. Porque talvez se ele dissesse, para, eles não parassem. Meu Deus. Mas tocar no caixão impediu que eles continuassem. Provavelmente Jesus parou na frente deles, tocou no caixão, para aí. E eles pararam. Porque às vezes ele está falando e a gente não está ouvindo. Às vezes ele está chamando e a gente não está atendendo. Não espere ele tocar para você ter que parar. Às vezes a gente está com a vida tão corrida que não tem tempo para nada. A gente está envolvido com tanta coisa, irmãos, que a gente não tem tempo. A gente não para. É uma correria. E às vezes é necessário ele tocar para nós pararmos. Outra coisa que Jesus me chamou a atenção, amados, é que a Bíblia diz que ele diz para o jovem, verso 14, parte B, ele diz para o jovem, quando eles pararam, ele disse, jovem, a ti te digo, levanta. E o defunto se assentou-se. Aleluia. E o defunto se assentou-se. Mas eu quero que você entenda que ele estava deitado no caixão. Às vezes, preste atenção, eu estou falando no sentido figurado, conforme Deus colocou no meu coração. Às vezes Deus permite que a gente deite, para que depois Ele possa nos levantar. Porque quando Ele se levanta, depois de ter deitado, a Bíblia diz que Ele passa a falar com Jesus. Às vezes a gente parou de falar com Ele, a gente não está falando mais com Ele, e Ele permite, que você deite, para que você se levante, aleluia, para poder falar com Ele. Está entendendo? Glória a Deus. Ele permite que você, amados, que você tenha que deitar. Não estou entendendo, pastor. Quer que eu explique? Quer que eu seja mais claro? Mas ele tem que permitir uma enfermidade para levar você para a cama, para depois te levantar, para poder você falar com ele. Meu Deus, é dessa forma. Às vezes precisa te deitar e te levar quase à morte, para você depois poder sentar, só para poder falar com ele. Porque se não faz assim, você não levanta, ou você não dá atenção a ele. Essa palavra é séria. Essa noite é uma noite de segunda chance. Ele está te dando uma segunda chance para mim e para você essa noite. Está te dando uma segunda chance de não enterrar os teus sonhos. Está te dando uma segunda chance de não perder a esperança. Está te dando uma segunda chance de você não perder a tua provisão. Está te dando uma segunda chance de você não viver uma vida sozinho, uma vida sozinha. Está te dando uma segunda chance para você pensar, refletir como que você está cuidando da sua vida e das pessoas que você ama. Está te dando uma segunda chance para você refletir como que você está vivendo a sua vida. Eu não sei o que esse jovem fez que levou ele à morte. E está nos advertindo, não deixa eu tocar para te fazer parar. Aleluia. Não faz eu fazer você deitar para depois ter que te levantar, só para falar com você, só para poder falar com você.
Quem está entendendo o mistério, diga graças a Deus. Graças a Deus. E após o jovem se levantar, aleluia, porque o bom é não precisar você deitar. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:12, quem está em pé, cuide para que não caia. É dessa forma. Quem está em pé, cuide para que não caia. Mas se também cair, a Bíblia diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. A Bíblia diz que se o justo cair 7 vezes o Senhor levantará. Glória a Deus por isso. A Bíblia diz também: levanta, resplandece a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Glória a Deus. Deus poderoso. E quando ele se assenta e começa a falar com Jesus, eu queria saber qual foi a conversa. Eu também. Mas com certeza tinha obrigado, tinha agradecimento. Obrigado por esta oportunidade, obrigado por me devolver para minha mãe. E depois que o jovem se assenta e conversa, fala com Jesus, amados, a Bíblia diz que ele, preste atenção, verso 15, que ele entregou o jovem à sua mãe. Tem coisas na nossa vida que só ele pode nos devolver. Dessa forma. Eu vou repetir, você não me entendeu. Tem coisas na nossa vida que nós perdemos, que só ele pode nos devolver de volta. É Deus, aleluia. Quando ele entrega, presta atenção, ele não cura o jovem, ele não cura o jovem, perdão, ressuscita o jovem, vira as costas e vai embora. Não, ele pega o jovem vivo e devolve aquela que ele disse para ela: não chore. É Deus. Não sei se ela disse, mas penso eu. Se meu filho está no caixão sendo carregado, e alguém diz para ele não chorar, eu digo: você está louco? Você está louco? Eu vou é chorar, não tem como não chorar. É forte o que eu vou dizer para você agora. Quem diz para você não chores, tem poder de consolar você. Glória a Deus. Quando ele devolve o filho para a mãe, ele está dizendo para ela: eu te disse, não chore, para de chorar, porque eu vou resolver. Só que às vezes a gente quer chorar, né? E quando ele devolve para ela, ele está dando uma mensagem para ela. Ou melhor, duas. A primeira é: eu te disse, para de chorar. Eu cheguei. Eu estou aqui. E a segunda mensagem que ele está dando para ela, amados, é que ele tem poder de devolver aquilo que nós perdemos. Não é aquilo que você, amados, não sabe aonde está. Não, é aquilo que você perdeu. E tem coisas que às vezes a gente acha que perdeu para sempre, mas ele tem poder de devolver. Glória a Deus. Como ele disse certa feita para outros, ou para outras, que também tinham perdido uma pessoa querida: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, Deus. Ele tem poder de até um sonho que você viu morrer, ele tem o poder de ressuscitar e devolver para você. Eu creio, Pai. Você vai levar o filho para casa, porque eu estou te devolvendo, porque eu estou te dando uma segunda chance. Um dia nós estávamos caminhando para o abismo, para o fim,
E Ele nos encontrou no caminho e nos deu uma segunda chance. Aleluia. E Ele nos deu uma segunda chance e hoje está aqui novamente para dizer para você: eu sou um Deus de segunda chance. Aleluia. Eu sou um Deus que te dá uma segunda chance. Glória a Deus. E Ele está dizendo para a viúva: você não vai voltar sozinha. Você vai voltar com seu filho para casa hoje. Aleluia. E a Bíblia diz que quando isto aconteceu, houve temor em todos e glorificavam a Deus. Tem coisas que Deus permite na nossa vida, para que quando Ele opere, as pessoas tenham temor de Deus por causa daquilo que Ele fez. É verdade. Tem coisas que Deus permite na nossa vida, não porque Ele não teve o poder de impedir, mas é que Ele quer usar a nossa história para glorificar o seu nome. Quem está entendendo de mim? Amém. Se coloque de pé. Não vou mais além. Diga para alguém: Deus está te dando uma segunda chance. Deus está te dando uma segunda chance. Deus está te dando uma segunda chance. Glória a Deus. Não vai ter sepultamento. Glória a Deus. Aleluia. Mas vai ter festa. Glória a Deus. Eu creio, irmãos. Aquela mulher chegou em casa naquele dia, deve ter feito uma janta maravilhosa para o filho, deve ter abraçado, beijado, cheirado o filho, amados, até algumas horas. E eu creio que no dia seguinte, quando ela acordou ainda, ela pensou: será que eu estou sonhando? Mas não é sonho, não. Jesus encontrou ela no caminho e deu uma segunda chance.